Bom, ontem, Sakamoto, eu lembro você aqui falou muito fortemente sobre a questão das eleições na Venezuela, né? Esse é o caminho. Quando a gente fala sobre o venezuelano estar livre de uma ditadura, é a gente valorizar, né, a democracia e as eleições na Venezuela. Bom, vamos falar sobre esse assunto, até porque a nossa manchete principal, a oposição na Venezuela, vem pressionando sobre as eleições no país e teme novas ações de Donald Trump, né? O que Donald Trump pode continuar fazendo na Venezuela, temem novos ataques. Essa é a nossa manchete principal, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando que o efeito nebuloso de se juntar a um aliado tão imprevisível quanto Donald Trump ficou mais claro do que nunca para os opositores na Venezuela. Entre figuras do núcleo político ligado a Maria Corina Machado, e líderes da sociedade civil, há um gosto amargo ali em relação à captura de Nicolás Maduro. Esse aqui é a reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando justamente sobre as eleições lá na Venezuela e a pressão que isso está acontecendo. A aposta na Constituição Nacional, apesar do Supremo Tribunal venezuelano ser dominado pelo chavismo, a Constituição, que foi reescrita no começo da era Chaves, prevê dois caminhos distintos para o caso da ausência de um presidente e, no caso de uma ausência absoluta, afirma que novas eleições devem ser realizadas dentro de 30 dias. Mas vamos às declarações do presidente Donald Trump ontem. O presidente americano disse que a Venezuela não vai ter eleições nos próximos 30 dias. Eu não sei se a gente tem essa fala dele. Não temos. Ele deu essa fala, ele falou a respeito disso numa entrevista à emissora NBC News. Ele afirmou que a prioridade é consertar o país e que não há a menor chance das pessoas sequer votarem no próximo mês. Em 30 dias é impossível fazer uma eleição. Ele falou, vai levar um tempo, precisamos cuidar para que o país se recupere, foi o que disse Trump para a emissora NBC News. E aí, Sakamoto, é o único caminho as eleições? Seria possível fazer essas eleições em 30 dias ou não? Nesse ponto, Trump tem razão. Quando a gente fala de eleições, a gente tem que lembrar que é um processo eleitoral. E o processo eleitoral poderia começar desde já, né? Com convocação, com data. Olha, a questão não é fazer em 30 dias ou não. A questão é que esse tipo de resposta dada pelo Trump mostra que ele não tem pressa nenhuma em priorizar a democracia. A resposta do Trump mostra que o bombardeio na Venezuela não foi sobre democracia, não foi sobre drogas, é sobre petróleo, é sobre controle de petróleo. Enquanto ele está dando essa declaração, os Estados Unidos estão se reunindo com as petrolíferas norte-americanas para tentar entender o que pode rolar lá dentro. É que petróleo e geopolítica, é claro que as duas coisas estão conectadas, né? Tem a ver com o controle do quintal, tem a ver com o controle do preço internacional do petróleo através do controle da maior reserva de petróleo do mundo, que está na Venezuela, que é a questão de garantir que o continente americano continue sendo o quintal de influência dos Estados Unidos diante do avanço da Rússia e principalmente da China. Mas o fato é que se ele quisesse, ele poderia falar, olha, a gente está conversando com o governo venezuelano para estabelecer, para lançar, e este vai ser o calendário eleitoral. Eleição poderia não ser em 30 dias, mas poderia ter um calendário eleitoral. Inscrição de chapas, tempo de campanha, tudo isso mais, vamos enviar observadores, etc. e tal, para poder ter eleições livres e limpas na Venezuela, com todos os grupos que estão lá dentro podendo concorrer de igual para igual, sem remoção de ninguém, para exatamente não ter nenhum problema, remoção nem da oposição, nem da situação, bora todo mundo lá e com um monte de observador internacional para poder garantir esta eleição e a correção da eleição. Ele não fez isso. Ele não fez isso. E aí, para entender isso, tem alguns pontos importantes, Fabíola. Primeiro, ao que tudo indica, como a gente vem falando aqui desde sábado, a prisão do Maduro foi muito fácil, a ação do Maduro contou certamente com apoio interno, né? Houve um trabalho interno nesse sentido e houve um acordo com a própria Rodrigues, com a presidente interina, né? Com relação a assumir. Ela está lá no poder, né? O padrinho do general continua no Ministério da Defesa, tem outros militares, os militares continuam onde sempre estiveram, o chavismo não caiu.
apesar de comemorações, sabe, ejaculação precoce de muita gente, o chavismo não caiu, né? Você está lá. O que caiu foi o Maduro. O chavismo está lá. E ao que tudo indica, houve um acordo do tipo, olha, o petróleo é nosso, a gente define, vocês continuam sob nossa esfera de influência e segue o jogo. Há uma discussão, Fabiola, que inclusive uma parte da oposição venezuelana seria a favor de um leilão internacional com relação ao petróleo venezuelano. E o que aconteceu, o que a gente está, o que provavelmente estamos vendo é que isso não interessa ao governo Trump ter um leilão para ver quem explora o petróleo. Eles querem explorar eles, não querem que isso seja feito de forma democrática. Eles querem explorar o petróleo, né? Então, neste exato momento, o que a gente tem? A gente tem o chavismo no poder, vai se mantendo no poder. A Constituição venezuelana fala de dois tipos de vacância: vacância absoluta e vacância temporária, definitiva e temporária. Definitiva, antes de tanto tempo de mandato cumprido, teria que se convocado novas eleições. Temporária tem algumas questões, mas um prazo limite e, a partir disso, novas eleições, porque a vacância, o presidente seria considerado ausente em definitivo. O que na verdade, o pessoal está falando é que a Suprema Corte vai interpretar a situação atual de uma forma meio pantanosa. Porque não é nem uma vacância definitiva, nem uma vacância exatamente temporária, apesar de estar chamando de temporária, é uma coisa do tipo, o presidente está preso lá fora. Então, não dá para contar, não está previsto isso na nossa lei. Vamos interpretar de uma forma diferente, ou seja, vai levando, atropela a Constituição. Por quê? Porque é uma coisa nova. E os Estados Unidos estão bem com isso se o petróleo conseguir para a mão deles e se a geopolítica cumprir o que eles estão querendo. Quem sai perdendo com isso? A população venezuelana. Olha, 10 horas e 22 minutos, a gente tem ouvido aqui várias vozes para a gente entender o que está acontecendo no mundo, né? Essa nova ordem mundial que é comandada por Donald Trump ao fazer como ele fez invadindo a Venezuela. Quem chega por aqui é o ex-embaixador Rubens Barbosa, a partir de agora no nosso All News também para trazer a sua análise. Olá, embaixador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Eu até fazendo a pergunta há pouco para o Sakamoto sobre essa declaração do Alto Comissariado da ONU, né, condenando os ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Como é que o senhor analisou, né, essa ação de Donald Trump? O senhor vê ilegalidade nessa ação de Donald Trump? Acredita que será possível freá-lo ou não? Mais ataques podem vir aí e a outros países da região? Olha, você sabe, a minha visão é que a estratégia de segurança nacional americana foi colocada em prática através da doutrina Monroe, né, na versão do Donald Trump. Isso é o que está vigente agora aqui na América Latina. Não adianta a gente querer interpretar isso de acordo com a legislação, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a defesa da soberania. Isso tudo ficou superado. Eu acho que vai haver outras iniciativas de Trump aqui na região, fora da região. Nós estamos num mundo, como você falou, num mundo totalmente diferente, um mundo novo, onde não há regras, nem regras da paz e da segurança nas Nações Unidas, nem regras comerciais na OMC. O que existe hoje é uma divisão de poderes no mundo, com a América Latina sob o controle, a influência, uma zona de influência dos Estados Unidos, e outra para a China, outra para a Rússia. Então, nós daqui para frente vamos ter que conviver, porque nós não temos como evitar isso, na minha opinião, com a vontade do governo americano. Eu estava ouvindo aí os comentários de vocês. Na minha opinião, a sociedade venezuelana não vai ter nenhuma voz em coisa nenhuma. Eu concordo que o que valeu aí foi o interesse do petróleo, não da democracia, da soberania, da eleição. Não vai ter nada disso. E o que vai ter é uma certa combinação
ou uma intromissão completa americana na Venezuela, porque nós não sabemos como as Forças Armadas, né, que tinham total controle do país, como as milícias cubanas, que eram a força importante dentro da estrutura de poder da Venezuela, vai reagir. Se ela reagir, os Estados Unidos vão mandar tropa lá para a Venezuela, como eles já prometeram. Não estão querendo, mas vão mandar. Então, nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente. Né, o senhor deu essa declaração, estamos vivendo um mundo diferente onde não há regras. A gente tem que se conformar com isso, né? Nada pode frear os interesses e os desejos de Donald Trump? O senhor não vê caminhos para isso? Eu acho que a comunidade internacional, não. Você viu as notas dos líderes europeus, todos eles falando de maneira muito débil, muito frágil, para não confrontar o Trump. A Rússia e a China fizeram notas um pouco mais fortes, mas não vão fazer absolutamente nada. Então, a esperança nossa é que, agora na eleição de meio de mandato, esse ano, no fim desse ano, o Trump seja derrotado em uma das casas e torne mais difícil o governo dele. Mas nós vimos o que aconteceu na Venezuela, a cibernética, a alta tecnologia, a sofisticação que foi empregada para apagar a luz pouco antes na cidade inteira, pouco antes do assalto, a maneira como foi conduzido isso, não há como nenhum país no mundo, não estou falando nem aqui da América Latina, então nem falar, mas nenhum país do mundo tem condição de se opor a essa nova filosofia. Eu escrevi muito sobre essa estratégia de segurança nacional e estou defendendo muito que o Brasil tenha uma própria estratégia. Nós não temos nada disso, não existe aqui no Brasil uma estratégia de país, uma definição do que o Brasil quer no mundo. Se vocês lerem esse documento americano, vocês vão ver que eles definem o que eles querem, dizem o que vão fazer, e é isso aí. Manda quem pode e obedece quem tem juízo.